Cumprimento os irmãos, amigos e ouvintes da Palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 11, quando nós vamos falar sobre os dois anjos que hospedaram com Ló. Então, para tanto, nós estaremos lendo agora. Eu convido você para essa leitura da Palavra de Deus. Leiamos. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, os varões, porém estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Irmãos, amigos, aqui é uma palavra que Deus nos dá magnífica, porque é algo concreto que aconteceu um dia aqui na terra, com a cidade de Sodoma, Gomorra também. Os anjos de Deus vieram do céu, eram varões, eram homens que vieram até a terra, e procurou Ló. Ló, quando os viu, levantou-se rapidamente, se inclinou com o rosto em terra, porque reconheceu que não eram pessoas deste mundo, que eram pessoas celestiais que estavam na terra. Ele reconheceu que eram pessoas da parte de Deus que vieram. E Ló, conhecendo aquela cidade, conhecendo os homens daquela cidade, sabendo como que era uma cidade corrompida, perniciosa, maliciosa, ele logo convida os anjos, convida aqueles varões, os homens que ali estavam, que eram 2, convida para entrar e passar a noite, e que depois, quando o dia amanhecesse, eles pudessem ir a caminho. Mas aqueles homens falaram com Ló: Não, nós vamos passar a noite na rua. Mas Ló sabia do que poderia acontecer. Ló sabia do que aquelas pessoas da cidade, aqueles homens da cidade, seria capaz. Aí Ló insistiu muito para que eles entrassem, e eles por fim aceitaram o convite de Ló. Entraram com ele, e ali participaram da sua mesa, do seu banquete. Eles fizeram bolos sem fermento, sem levedura, para que eles pudessem comer. Mas aconteceu um fato que Ló já premeditava que poderia acontecer isso. Um fato fora do normal, queridos.
à noite, antes que aqueles homens deitassem, antes que aqueles varões, aqueles anjos deitassem, aqueles homens da cidade cercaram a casa de Ló. Vieram todos para a frente, para a porta da casa de Ló. E com eles vieram os jovens, os adolescentes, os velhos e até as crianças, porque muitos seguem os pais, outros seguem os irmãos. E estava ali um povo, estava ali uma casa cercada por uma multidão. E eles chamaram a Ló e disseram: onde estão aqueles varões, aqueles homens que vieram a ti nesta noite? Traga-os aqui para fora para que nós possamos conhecê-los. Mas Ló sabia da intenção deles. Ló já sabia, porque Ló conhecia, Ló morava ali, Ló convivia com eles. Ló sabia que ele estava no meio de um povo malicioso, de um povo pernicioso. Então Ló sabia do que poderia acontecer ali, caso ele colocasse aquelas duas visitas, aqueles dois anjos para a frente de sua casa, para fora, para a porta da rua, atendendo o pedido deles de conhecê-los. Então Ló já foi logo conhecendo a parte maliciosa deles. Ló já foi logo dizendo: não faça mal a esses, eles estão debaixo do meu teto, estão debaixo da minha proteção. E naquele tempo, queridos, quando uma pessoa chegava para hospedar numa casa, ela era resguardada. Ali o dono da casa tinha toda a responsabilidade com aquele visitante. Aquele visitante era protegido. Nenhum mal poderia acontecer, porque estava debaixo da proteção do outro, debaixo do teto do outro. Então Ló fez algo, queridos, que é muito difícil, mas ele, sabendo que inclusive eram homens do céu, não eram homens da terra, eram anjos do Senhor, Ló fez algo tremendo, preferiu oferecer as suas filhas. Foi quando ele disse: eu tenho aqui 2 filhas, que nunca conheceram homens, mulheres virgens. Vocês podem fazer delas como bem lhe parecer, mas não toque nesses homens de Deus, não toque nesses homens que estão aqui, que vieram para hospedar aqui na minha casa, debaixo do meu teto. Estão aqui à sombra do meu telhado. Mas eles não concordaram. Muito pelo contrário, disseram: você, esse indivíduo, esse estrangeiro, veio morar aqui nesta terra, veio habitar aqui nesta terra, agora quer ser o nosso juiz? Quer agora regulamentar as coisas para nós? Quer falar alguma coisa conosco? Querendo ser juiz entre nós? Você que veio um dia morar aqui nessa terra, é estrangeiro aqui nessa terra, chegou para morar e agora está querendo dar uma de juiz? E arremessaram sobre Ló, aproximaram para arrombar a porta, já queriam realmente entrar a todo custo, mas, meus queridos, eles não sabiam que os anjos do Senhor têm um poder extraordinário. Teria poder para matar todos eles ali naquela hora, mas não era isso o propósito de Deus. O propósito de Deus era outro, e eles teriam que cumprir aquilo que Deus mandou, aquilo que o Senhor mandou fazer, que posteriormente eles iam automaticamente, era destruir tudo aquilo ali, não só eles, mas tudo, toda a cidade. E foi aí que os varões, os anjos, estenderam as suas mãos, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta, mas algo diferente aconteceu ali. Aqueles anjos, aqueles varões, estenderam as suas mãos e todos os homens que estavam lá fora, todos ficaram cegos imediatamente. Foram tomados por uma cegueira e eles procuravam a porta e não encontravam. Mesmo assim, eles procuraram a porta para arrombar, mas eles não encontravam a porta. Veja, queridos, como que o mundo é pernicioso, como que as pessoas que estão obstinadas, que estão vivendo em pecado, como que elas ficam cegas espiritualmente primeiro,
Primeiro, elas ficam cegas espiritualmente. Elas não enxergam o que é certo e o que é errado. O que é certo para elas é errado. E o que é errado para elas torna-se certo. Ali estava uma população toda e já influenciada até a ponto de querer mexer com os anjos de Deus. Como que o homem pecador, quando ele está assim totalmente tomado pelo pecado, como que ele não consegue nem enxergar que ali não eram pessoas deste mundo, eram pessoas dos céus que vieram aqui na terra. E quando um anjo vem na terra, ele vem na forma de homem, ele vem como um homem, porque como é que ele vai comunicar com o terreno se ele não vier como homem? Eles são seres celestiais, eles não precisam da nossa comida, da nossa água, da nossa dormida, eles não precisam da cama para dormir, da noite, para passar debaixo de um telhado, de uma casa, mas eles na qualidade de homens, porque quando descem à terra, eles descem como homem, eles comem, eles vestem, eles dormem, eles fazem tudo o que nós fazemos. Os anjos são diferentes, mas eles, tomando a forma de homem, eles agem como homem. Prova tanto que eles não precisariam de um teto para passar a noite, que eles iam passar na rua. Mas Ló, preocupado, Ló na qualidade de ser humano, na qualidade de homem, ele preocupado com o que poderia acontecer àqueles dois anjos. Se bem que os anjos tinham como se defender, mas Ló, olhou a parte humana, olhou a parte deles serem atacados. Ló não olhou a parte espiritual. Olha, o poder estava na mão dos anjos. Os anjos, na mesma hora, estenderam suas mãos e ali houve uma cegueira total em todos eles, ficaram cegos. E nem assim eles não foram impactados com a cegueira a ponto de desistir imediatamente e voltar para suas casas. Eles continuaram procurando a porta. E a palavra de Deus disse que eles não conseguiram achar a porta. De maneira que eles se cansaram para achar a porta e não conseguiram. Veja que insistência, quando está no pecado, não consegue nem raciocinar que eles estavam cegos. Foram tomados de uma cegueira e que aquilo é prejudicial a si mesmo. E eles ainda continuaram no pecado de querer arrombar a porta, de querer entrar, de querer fazer mal e continuaram insistindo em procurar a porta. A palavra de Deus diz que eles procuraram até cansaram. Queridos, é isso que o pecado faz com a pessoa. O pecado deixa a pessoa totalmente cego, espiritualmente cego. Ele não enxerga o que é certo. Ele não é capaz de enxergar as coisas boas que Deus tem para ele. Ele só enxerga os prazeres da vida. Ele só enxerga aquilo que é pernicioso, aquilo que é maléfico, aquilo que não pode, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário à vontade do Senhor. Aquilo que vai levá-lo a um caminho obscuro, aquilo que vai levá-lo a um caminho contrário ao caminho do Senhor, que o caminho do Senhor é de santidade, é de amor, é de graça, é de obediência à sua palavra, mas ele vai rumo ao inferno, ele vai rumo aos prazeres da carne, ele vai rumo àquilo que é tendencioso, pecaminoso. É o caminho do mal, é o caminho contrário à vontade de Deus. Ele vive uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor. Veja o que aconteceu com Coré, quando ele se levantou contra Moisés, o que aconteceu com ele e com todos os seus que estavam com ele. Todos eles morreram engolidos pela terra. Abriu-se um buraco debaixo dos pés deles, e eles caíram todos vivos, mas eles não conseguiam enxergar que eles estavam indo contra a palavra de Deus, indo contra a autoridade de Moisés.
Eles não conseguiam enxergar isso. O homem, quando está vivendo em pecado, ele não consegue enxergar o que é certo. E nós queremos que Deus nos ilumine e que nós possamos viver o caminho de retidão, o caminho de graça e de amor, que é o caminho do Senhor. E a nossa oração hoje para que cada um esteja no centro da vontade de Deus, esteja obedecendo o Senhor, esteja fazendo a vontade do Pai, lendo a palavra do Senhor, examinando a palavra, vendo aquilo que o Senhor requer de cada um, vivendo uma vida conforme os preceitos do Senhor, porque Jesus Cristo, meu querido, veio para nos resgatar do pecado. A obra foi feita na cruz do Calvário, o sangue foi derramado, ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E é esta vida que nós queremos para nós, que com ela nós iremos para o céu morar com Deus eternamente. O inferno é para aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor, que não querem saber daquilo que Deus tem para si. Mas para saber é preciso ler a palavra, é preciso alimentar da Bíblia Sagrada a palavra deixada pelo Senhor, que é a palavra de poder que muda o coração do homem. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que você possa continuar buscando o Senhor de todo o seu coração e aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Fica na graça.